pessoal, bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar sobre os fenícios. E aí, querem saber um pouquinho mais? Então vamos lá! E aí, galera? Então, olha só que legal! Hoje nós estamos finalizando o nosso bloco de Antiguidade Oriental. E aí, eu preciso novamente fazer a mesma observação que eu fiz na aula dos hebreus e dos persas, que é a seguinte. Primeiro, fenícios não é um tema cobrado nos vestibulares e no Enem. Ele quase não aparece quando aparece em correlação ou com os egípcios ou com os mesopotâmicos. Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. No entanto, é um tema que está na grade curricular das escolas, faz parte do currículo do ensino médio. Então, a gente precisa cobrir esse conteúdo. Mesmo porque, nos livros didáticos, os fenícios também são extremamente mal trabalhados. E aí vem um terceiro motivo. Os fenícios são extremamente importantes na antiguidade, inclusive em correlação com as outras sociedades, com os hebreus, com os persas, principalmente com os gregos, vocês vão ver o porquê. E eles têm uma contribuição fundamental para nós hoje. Então, somando todos esses elementos, é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sociedade dos fenícios. Então, bora começar? Veja só, uma das coisas que a gente tem que destacar primeiro é que a gente não sabe muita coisa sobre as origens dos fenícios. A gente sabe que eles eram um grupo de comerciantes e eles são lembrados por conta do seu enorme papel no nosso mundo atual. Eles carregavam o conhecimento do mar Mediterrâneo para o oeste, isso é importante, e seus navios poderosos serviram de modelo para os seus inimigos. É sempre assim, né? Você apanha, aprende e aí você acaba copiando aqueles modelos que fazem sucesso. Isso aí é normal na história. E o que é importante de destaque é que eles influenciaram a evolução do alfabeto que nós usamos hoje. Olha que sensacional! Sabe esse alfabeto que vocês conhecem? Isso que a gente usa hoje em dia? São os fenícios que legaram para nós. E aí, uma das coisas que a gente tem que entender é que por que eles eram assim, né? O formato da terra deles, né? O design da terra, vocês podem observar isso no mapa, os forçaram a olhar para o mar como a sua saída para o mundo ao seu redor. Então, não tinha como sair, não tinha lugar para ir, eles viviam numa tripinha de terra. Sabe? Um negocinho assim, isso aqui é a minha terra. Então, para onde que a gente vai? Pô, bora para o oceano. Era assim que eles pensavam. Eles estavam localizados entre as duas maiores culturas da história. Duas das maiores culturas da história que estavam em evolução. De um lado, o Egito. Do outro lado, a Mesopotâmia. E os fenícios, eles foram politicamente dominados ao longo de grande parte da sua história. No entanto, essas mesmas conexões permitiram uma troca cultural de ideias entre diversos grupos desses povos. Fenícia, e aqui fica uma curiosidade para vocês, é uma palavra de origem grega, que significa vermelho púrpura. Então, quando você fala fenícia, você está falando vermelho púrpura. E mais tarde, passou a se referir às pessoas que comercializavam os produtos da região da Fenícia, então passou a designá-los. Não se sabe ao certo a maneira como os fenícios se chamavam em sua própria língua. Parece ter sido algo próximo de Kenaani, em acadiano Kinana, que significa cananeus. Olha que legal! Em hebraico, a palavra Kenaani tem o significado secundário de comerciante. E é um termo que caracteriza muito bem os fenícios. Então, na Bíblia, ou quando a gente estava estudando os hebreus, e vocês veem os termos cananeus,
Na verdade, nós estamos falando dos fenícios. Então, quando nós falamos na aula passada que os hebreus, quando voltaram em direção à Palestina, tiveram que lutar contra os filisteus e os cananeus, na verdade, eles tiveram que lutar contra os fenícios. Não viram a nossa aula de Hebreus? Então volta aí, assiste a nossa aula de Hebreus, depois volta para cá e assiste a aula sobre os fenícios. Bom, a Fenícia está localizada na porção norte dessa região conhecida então como Canaã. Na verdade, eu acho que quando Abraão recebeu a mensagem de Deus, né, do tipo, vai lá, meu filho, vai em direção à terra que jorra leite e mel. Acho que Abraão deve ter errado um pouco no GPS interno dele, né, porque ele foi parar numa área meio seca, sendo que a área que supostamente jorraria leite e mel seria a Fenícia, né. Canaã, para vocês terem ideia, a gente pode recapitular um pouco isso, né? Incluía o Líbano atual no norte, partes da Síria moderna e da Jordânia, Israel e Palestina. Então é uma região bastante extensa, né? E 3 povos antigos ocupavam essa área. Havia os filisteus na seção sul da costa, os israelitas nas aldeias, nas colinas, né? E os fenícios. A Fenícia está hoje onde é o atual Líbano e é dividida em 4 regiões principais que vão de norte a sul paralelas ao mar Mediterrâneo. A 3 quilômetros das praias, né, estão montanhas cobertas de neve que se elevam a uma altitude de 1.000 metros aproximadamente, né? Raramente com mais de 1,5 km de largura, a fértil planície costeira é quebrada pelo sopé das montanhas do Líbano. E foi nessa planície costeira que as prósperas cidades dos fenícios cresceram. Existem 2 cadeias de montanhas no Líbano, com um vale no meio chamado de Beca. A cadeia de montanhas do Líbano contém muitos rios que correm em direção oeste, em direção ao mar. Por exemplo, aqui nós podemos falar dos rios Litani e Orontes que irrigam este vale e fornecem água para as plantações. Os primeiros imigrantes nômades devem ter sentido que a terra supriria todas as suas necessidades, porque em vez de um platô plano, as encostas íngremes das montanhas estavam cobertas por florestas de abetos, ciprestes e cedros. E em vez de buracos de água seca, como ocorria nas regiões, por exemplo, sul, quando a gente está observando a Palestina, havia o quê? Os campos férteis que tinham jardins de figos e azeitonas. Havia também cabras nas montanhas, ovelhas selvagens, panteras em abundância que permitiam a caça. Os primeiros colonos dessa região provavelmente vieram da Península Arábica para o sudoeste por volta mais ou menos de 3.200 a.C. E eles formaram uma série de cidades-estado. Isso aí, assim, eles se assentam na região, mas essas cidades-estado começam a se formar mais ou menos por volta de 1.500 a.C. Cidades-estados independentes, e elas estavam localizadas na estreita faixa costeira do Líbano, compartilhando. Então, esses povos compartilhavam uma língua semítica em comum e um sistema de crenças que veio originário do Mediterrâneo Oriental. As importantes cidades-estados fenícias mais antigas estavam justamente em Canaã, Tiro, Sidom e Biblos. Parênteses aqui, do qual a palavra grega biblos, Bíblia, foi derivada. Lembrem da aula sobre os hebreus. Biblos significa livro. Agora a gente só está fazendo um recuo maior na origem da palavra biblos, demonstrando que veio justamente do nome da cidade fenícia de Biblos. E aí, eventualmente, evoluiu no nosso português para a Bíblia. Enfim, só um parênteses. Essas cidades costeiras estavam cercadas no interior pelas montanhas do Líbano, como nós falamos. E um dos aspectos primordiais da sociedade fenícia é a tassalocracia. O termo tassalocracia refere-se a um estado cujo reino, governo ou poder centraliza-se em seu contexto marítimo.
É o que ocorre com os fenícios, é o que ocorrerá também com os cretenses, dentre outras sociedades antigas. Cada cidade-estado fenícia tinha seu próprio rei e frotas de navios. E o rei de uma cidade-estado governava junto com um conselho de anciãos selecionados de um grupo privilegiado de cidadãos. E esses funcionários eram chamados de sufetas. Cada cidade-estado da Fenícia era independente e conhecida por bens comerciais específicos. A qualquer momento, uma cidade-estado poderia ser mais rica que outra, mas os fenícios não construíram seu império conquistando e controlando seus vizinhos ou terras distantes. Em vez disso, em vez de querer o controle imperialista, como por exemplo nós vimos com os egípcios, com os persas, com os mesopotâmicos, o interesse deles era promover o comércio. Essa estreita faixa costeira era um ponto de encontro natural para uma variedade de culturas, uma vez que ficava no meio do tráfico entre o Egito ao sul e a Ásia Menor e a Mesopotâmia a leste. Então não tinha como, né? Parece que assim, a natureza virou e falou para eles: vocês precisam ser comerciantes. Então, espalhando para o oeste, os fenícios fundaram colônias em Chipre, na região do Mar Egeu, incluindo a costa da Turquia, nas ilhas de Malta, Sardenha, Sicília, arquipélago das Baleares, ao norte da África, na Espanha, em Portugal, além de outros locais do Mediterrâneo. E o interesse dos fenícios em qualquer região a qual eles chegavam se baseava inteiramente nos produtos que podiam ser comprados e comercializados. Aliás, a maior de todas as cidades fenícias foi Cartago. No auge, Cartago quase conquistou a sua maior rival, a República Romana. Estudaremos isso mais à frente. Segundo a lenda, Cartago foi fundada por volta de 813 a.C. pela rainha Dido, e seu nome significava Nova Vila. Cartago foi destruída em 146 a.C., ou seja, a destruição de Cartago termina a era de poder e da expansão fenícia. E este evento crucial serve como ponto final do nosso período histórico para essa civilização, embora os remanescentes da cultura fenícia tenham permanecido, obviamente, né? A maioria das informações que nós temos sobre o governo fenício vem de relatos contemporâneos dos cartagineses. Por exemplo, seu sistema pode ser melhor classificado como uma espécie de república oligárquica. 2 magistrados-chefes, chamados sufetas, eram escolhidos pelas famílias nobres ou talvez eleitas por voto popular para presidir por 1 ano o Senado formado pela aristocracia cartaginesa. O Senado era um órgão que obedecia aos ditames fundamentais da Constituição e era responsável por redigir novas leis, lidar com assuntos externos, lidar com os assuntos financeiros, instruir líderes nomeados como, por exemplo, o poderoso Aníbal Barca. Esse Aníbal aí da história romana, que foi dramaticamente lembrado de sua campanha na Itália pelo Senado cartaginês depois que os romanos invadiram a África. A gente vai falar disso aí quando nós estivermos estudando os romanos. Então, enquanto os escritos gregos e romanos às vezes caracterizavam os fenícios como sendo ardilosos, astutos ou coisas do gênero, muitos concordavam que o sistema constitucional cartaginês era excelente e até segundo Aristóteles superior a todas as outras nações, incluindo os gregos. Bom, no entanto, outras culturas exerceram controle sobre a Fenícia ao longo de sua história. E essas civilizações distantes lutaram entre si em um esforço para poder controlar as rotas comerciais e não perder o acesso às regiões que possuíam bens de que elas precisavam. Então, uma civilização após a outra controlava a Fenícia, impondo impostos ou tornando-a uma de suas colônias de fronteira. Por exemplo, para vocês verem o tanto que a história da Fenícia ela é muito ampla nesse contexto aí de dominação e posteriormente ficando livre.
por volta mais ou menos de 2686 a.C., olha o recuo que a gente já está fazendo, né? A Fenícia exportava seus preciosos cedros para o Egito. E aí, por volta de 2052 a.C., já existia um comércio regular de madeira indo para o Egito em troca de ouro e manufaturados. A gente viu isso na aula sobre o Egito. Se não tiverem assistido, voltem e assistam. E a Fenícia tornou-se uma província da fronteira do Egito por volta do ano de 1400 a.C. É aquele momento expansionista da história egípcia, depois que eles saíram sob o jugo do domínio dos Hicsos. Lembram disso? Então, a influência mesopotâmica é vista na vida cotidiana dos fenícios mais ou menos por volta de 1300 a 1200 a.C. A elite fenícia das cidades escrevia em cuneiforme. Os fenícios selavam seus documentos com selos de cilindro que eram utilizados pelos mesopotâmicos. Muito dos contos da criação, nascimento de deuses, criação de seres humanos vieram para a Fenícia da Mesopotâmia. Então, a gente vai vendo como vai dialogando esses povos, né? Então, à medida que as culturas antigas buscavam conquistar e controlar um ao outro, a Fenícia se tornou um dos espólios de guerra. Depois dos mesopotâmicos, né? Depois, quando a gente está falando aqui mesopotâmicos, a gente está falando babilônicos, né? Chegaram os assírios por volta de 824 a.C. No início, os assírios exigiam apenas tributo ou impostos das cidades-estados fenícia, mas aí por volta de 700 a.C., mais ou menos, eles os tornaram parte de seu império. E aí, por conta de várias dificuldades, revoltas e repressão, que se seguiram durante os 250 anos seguintes, eles vão acabar conseguindo se libertar do jugo dos assírios. E aí, a Assíria finalmente cai na Babilônia em 612 a.C. e as cidades fenícias, mais uma vez, prosperam por conta disso. Os babilônios usaram os experientes construtores navais da Fenícia para construir e equipar suas frotas militares quando a Babilônia entrou em guerra com a Pérsia, e durante as guerras pérsicas, né, com a Babilônia, toda a frota fenícia chegou perto da destruição. Quando os persas finalmente derrotaram os babilônios, isso por volta de 538 a.C., os fenícios mais uma vez floresceram. E a altura do Império Fenício encontra seu declínio final por volta de 332, quando Alexandre o Grande conquista Tiro após um cerco de 8 meses. E aí muitos fenícios foram mortos, outros foram vendidos como escravos. E com o tempo, os gregos absorveram tudo o que restava da cultura fenícia. Bom, então a gente percebe o seguinte: os primeiros fenícios, eles tinham habilidades limitadas de construção naval e navegavam apenas em barcaças de fundo plano ao longo da costa, né? E aí eles se tornaram comerciantes, mas tem que ter um porém aqui. A gente percebe que embora os fenícios fossem comerciantes, mas quem controlava mesmo as rotas comerciais eram justamente os seus vizinhos poderosos, Egito e Mesopotâmia. E ao contrário de outras civilizações que buscavam poder construindo cidades fortes e fortificadas e adquirindo grandes quantidades de terra, os fenícios dedicavam seu tempo e energia à construção de melhores barcos, né, com casco de quilha, e a navegação em alto mar. A Fenícia, ela se torna o centro rico comercial. A gente viu isso principalmente por conta da sua localização perto do mar, o que fornecia um elo entre o desenvolvimento de civilizações antigas. Então, a Fenícia é esse ponto de encontro entre essas várias civilizações. A princípio, os marinheiros fenícios se mantinham próximos à costa, próximos à vista da costa, e apenas viajavam de dia para eles não se perderem. Só que, impulsionados pelo desejo de expandir seu comércio, esses primeiros marinheiros logo aprenderam a navegar usando as estrelas, as constelações. Então, eles começaram a estudar, né, as constelações e as estrelas para poder traçar um caminho entre onde eles queriam ir e de volta à casa deles. E a cidade de Biblos ficou conhecida por sua construção naval. A princípio, pequenos barcos com frente ou costas
em forma de cabeça de cavalo abraçavam a costa para alcançar regiões comerciais mais próximas, né? E esses barcos que tinham cabeças de cavalo, eles eram chamados de hipoi, que é uma palavra grega para cavalos. E os soldados eram usados como marinheiros para poder proteger as frotas mercantes dos piratas que roubavam as cargas. A pirataria está presente aí desde cedo, né? E aí, com os rios para irrigação, os fenícios podiam cultivar uma variedade de plantas para uso próprio e para o comércio. Então, frutas, vegetais, incluía isso aí, maçãs, melões, frutas cítricas, uvas, azeitonas, enfim, uma quantidade bastante ampla. Havia também ovelhas e cabras que pastavam nas encostas das montanhas e elas eram criadas principalmente para o fornecimento de leite e carne. Então, a variedade de caça para poder se caçar nas montanhas incluía panteras, ursos, gazelas, ovelhas selvagens, então eles se aproveitavam disso. As uvas, obviamente, eram usadas para fazer vinho. E o vinho não era só uma bebida local. O vinho também ele pode ser utilizado para poder conservar a carne que eles vendiam. Então a carne que ia ser exportada, ela ficava curtida, marinando no vinho para que não se perdesse. Além disso, o vinho também era utilizado para preservar o peixe para o transporte. Então não é só a carne vermelha, mas também o peixe. E claro, o vinho também ele era transportado para ser vendido, sem ser utilizado para poder conservar essas diferentes carnes. E os óleos feitos com as azeitonas ou os cedros eram valorizados e eram transportados em grandes frascos de argila com fundos pintados chamados de ânforas. Vocês podem observar na imagem ao lado. Os fenícios, eles eram mestres no negócio de exportação e importação e não apenas prosperaram negociando para uso próprio, obviamente que não, mas eles também atuaram como intermediários na troca de mercadorias entre outras terras. Então, eles usaram as matérias-primas de regiões distantes, tomaram emprestado e aprimoraram as habilidades de fabricação de várias áreas para poder criar novos produtos e depois trocavam para as áreas mais carentes. Então, sei lá, vou buscar material no Egito, papiro no Egito, aí eu faço um produto diferente e aí eu vou vender na Mesopotâmia porque lá não tem papiro, só tem no Egito, entende? Eles faziam umas coisas assim. Por exemplo, o vinho e o óleo que eram produzidos em outras terras foram engarrafados em potes fenícios de argila e depois enviados para o exterior. Como o Oriente Médio tinha pouca madeira utilizava, o que se podia utilizar, né? O cedro fenício, com seu aroma perfumado e com os troncos retos, era extremamente valorizado na construção, principalmente para a construção naval. Cedro, pinho, linho fino em cores bonitas, bordados, metalurgia, vidro, vinho, sal, óleo, peixe seco se tornaram as principais exportações dos fenícios. Então dá para ver que eles eram bem ecléticos com relação a isso. Vale destacar que o recurso mais valioso dos fenícios eram as florestas de cedro que cresciam nas montanhas próximas. O óleo perfumado do cedro foi usado no Egito nos rituais de mumificação. Lembra quando eu falei para vocês, na aula de Egito, quando vimos sobre o ritual de mumificação, que eu falei que as resinas utilizadas nos rituais de mumificação vinham justamente da Fenícia e da Mesopotâmia? Não viram? Assistam a aula sobre o Egito, mas principalmente o óleo perfumado do cedro. Tanto é que a gente vê aí, vocês podem procurar no YouTube reportagens falando quando eles descobrem novas tumbas, abrem novos sarcófagos egípcios, que ainda há o perfume desses óleos que eles utilizavam nos rituais de embalsamamento. Então olha só que interessante. Outro produto de alto valor eram os corantes produzidos pelos fenícios. A cor dos corantes era feita de pequenas criaturas marinhas semelhantes aos caracóis. Vocês podem ver aqui do lado. Esses corantes não eram apenas populares entre os fenícios, mas também estavam em alta demanda no comércio.
Por que que eles tinham alta demanda? Os corantes feitos de plantas, eles tendem a desbotar devido à lavagem e exposição à luz solar. Roupa vermelha tem esse problema, né? Púrpura, roxo, por aí. Agora, o corante vermelho ou roxo da fenícia permanecia brilhante, ó, por um longo tempo. E o cheiro, pra vocês terem noção, isso que tem umas coisinhas interessantes na história, né? O cheiro dos caracóis podres, porque assim, né? Cada cidade fenícia tinha o seu forte, né? Sidon, o forte da cidade de Sidon, era justamente a extração desses corantes. E aí o cheiro dos caracóis podres deu a Sidon a reputação de ter um odor muito ruim. No entanto, Sidon era famosa por conta do corante roxo que produzia. Era tão raro e tão caro esse corante que ficou conhecido como a cor da realeza. Vestir roupas dessa cor era um sinal de riqueza e status em outras terras. Quer ver um exemplo? De fato, em Roma, onde a cor parecia simplesmente uma faixa em torno da bainha de uma toga, era reservada à elite senatorial. Esse púrpura que se usa em Roma, esse púrpura imperial, vem da Fenícia. Olha que legal. No auge do seu império comercial, entre os anos de 1800 a.C., os fenícios trouxeram cobre de Chipre, linho do Egito, prata, cobre e estanho da Espanha, Itália e Turquia. Cavalos foram importados do Planalto da Anatólia, na Grécia. Pavões da África. Eu não sei o que eles estavam querendo com pavão, mas enfim, né? Vai saber. Azeite e trigo vieram de Israel. Pelo menos eles estavam levando pavão. Não cobra, né? Salve a Naja. Continuemos. O ouro podia ser encontrado em navios que viajavam para a Espanha e para a África, e entre a lista de outras importações exóticas estavam, por exemplo, ovos de avestruz. Sério, por quê? Porque eu imagino assim, né, que um ovo de avestruz frito deve ser horrível, aquilo deve parecer uma borracha. Mas, né, cada um com suas loucuras. Além disso, eles também importavam especiarias, incenso, joias, marfim, papiro para o papel, como eu já havia falado para vocês anteriormente. Então, o comércio estava no centro da economia fenícia. A gente está falando de economia fenícia, comércio, acabou. Então, os comerciantes estavam no centro da estrutura política da comunidade, obviamente, né? Assim, você soma um e um, o resultado vai ser esse. As famílias mercantes compunham o Senado fenício, que determinava os assuntos das cidades-estado. Então, isso criou um tipo de aristocracia mercantil, que seria a classe alta. Mas, diferentemente de outras aristocracias, este não era um grupo fechado para as pessoas de nascimento nobre. Você podia começar seu empreendimento comercial, ó, numa boa, sem problema. Em geral, havia muita mobilidade social nas comunidades fenícias. Os fenícios frequentemente se casavam com não-fenícios, e as mulheres tinham muito mais liberdade do que muitas outras mulheres no mundo antigo, né? Existem poucas fontes sobre a vida fenícia em geral e menos ainda sobre as mulheres, mas as evidências sugerem que as mulheres se sentavam literalmente à mesa junto com os homens, trabalhavam no comércio, esculturas e inscrições mostravam mulheres em banquetes, em grandes reuniões ao lado de seus familiares masculinos. Então isso é interessante. Elas também são vistas nos eventos religiosos. Havia muitas deidades femininas respeitadas, né? Muitas deusas femininas. E os fenícios também tinham líderes femininas famosas, que inclui aí o que eu já falei para vocês, Dido, a rainha de Cartago. Mas hierarquias existiam, obviamente. Havia muitas pessoas escravizadas na sociedade fenícia, né? Muitos desses escravos eram de soldados inimigos capturados, normal. Também havia relatos, e aí a gente precisa fazer um porém nessas coisas, mas havia relatos de que marinheiros fenícios enganavam as pessoas em navios, fingindo lhes mostrar mercadorias e depois capturavam-as como escravas. Mais ou menos assim, chegava assim, vem cá, vem ver aqui o que eu tenho, olha só, tem uns negócios aqui massa. Aí a pessoa tava no outro navio, a galera no outro navio, bora lá ver, eles são fenícios, comerciantes. Aí chegava perto ali, né, de um navio com outro, eles tomavam outro navio e escravizavam a galera.
Mas, e aí é por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, esses relatórios vieram dos concorrentes comerciais da Fenícia. Então a gente tem que estar ciente do viés histórico dessas fontes. Por quê? Provavelmente eles queriam construir um boato para diminuir esse poderio comercial fenício. Tem isso, mas o nosso papel aqui é dizer justamente essas informações. Os fenícios, eles precisavam, por conta dessa cultura comercial, eles precisavam de uma maneira rápida e fácil de manter os registros do transporte e do comércio dessas mercadorias. E aí, sua linguagem, a linguagem utilizada pelos fenícios, era muito semelhante à dos seus vizinhos na Mesopotâmia. E eles estavam familiarizados com a escrita cuneiforme. No entanto, eles pensavam que escrever com os caracteres em forma de cunha era muito lento e desajeitado. Vocês têm que lembrar, se não lembram, a gente relembra agora, que os fenícios, de início, a escrita cuneiforme tinha mais de 2.000 sinais. E aí eles reduziram, assim, para meros 600 sinais. Eu havia falado para vocês que deve ser uma bosta decorar tudo isso, né? Então, os fenícios, eles já tiveram a mesma sacada que qualquer pessoa normal teria, que falava assim, cara, isso deve ser difícil demais. Aí eles olharam para os egípcios, né? E aí eles viram que os egípcios utilizavam o quê? Hieróglifos. Então eles iam lá, desenhavam as figurinhas, né, do que estava sendo descrito. Cada figurinha representava o primeiro som de uma palavra. E aí, para os fenícios, e eu concordo com os fenícios, desenhar essas figuras levava muito tempo, mesmo que elas fossem reduzidas a rabiscos. Eu concordo, sim. Eu odeio desenhar. Desde criança, nunca gostei de desenho, de colorir esses negócios. Então, assim, eu entendo o sentimento dos fenícios. Aí, o que os fenícios fizeram? Rapidamente, foram espertos, falaram assim, cara, vou adaptar as duas formas de escrita. E aí, eu vou desenvolver um novo sistema em que os sons da voz, da nossa fala, seriam representadas por letras ou uma combinação de letras. E aí eles inventaram um alfabeto de 22 letras consoantes. Olha só, a gente sai de 600 sinais de hieróglifos, 22 letras. Viu como facilitou? Mais tarde, os gregos acrescentaram os sons de vogais. E aí eles completaram o alfabeto português que nós usamos hoje. O nosso alfabeto deriva justamente dos fenícios. Então no comércio marítimo, os fenícios são creditados como portadores da civilização, uma vez que eles espalharam esse novo alfabeto para muitos lugares. Inclusive, aqui vai uma curiosidade para vocês, várias figuras gregas, mitológicas, proeminentes, são fenícias. Mais notavelmente Cadmo, filho do rei Agenor de Tiro, que Heródoto acredita por trazer o alfabeto fenício para a Grécia por volta do ano 2000 a.C. Cadmo foi o primeiro herói grego e junto com Perseu e Belerofonte foi o maior herói antes de Hércules. E também Cadmo foi o lendário fundador da cidade de Tebas, que é uma das cidades-estados gregas mais poderosas e influentes. Hércules, por exemplo, foi inspirado pelo deus fenício Melcar, e quem os gregos às vezes chamavam de Hércules de Tiro. Então o deus Melcar dos fenícios se torna Hércules para os gregos, né? E os gregos veneravam igualmente os dois. Vários portos do Mediterrâneo durante o período clássico hospedaram templos fenícios sagrados para Melcar, que os gregos reconheceram como sendo sagrados para Hércules. E aí, já que a gente está falando de mitologia, né? A gente fala um pouquinho de religião, então. Os fenícios eram politeístas e adoravam muitos deuses e deusas, principalmente Baal, que seria o Senhor, sabe o Baal da Bíblia? E Baalat, a Senhora, a Grande Senhora. Enquanto todas as cidades-estados identificavam e adoravam o mesmo Deus principal, os nomes locais variavam. Por exemplo, Melkart, o Deus de Tiro, que a gente já falou, também era conhecido como o Baal de Tiro. Os principais deuses fenícios eram El, que é o protetor do universo, seu filho Baal ou Melkart, que simbolizava as estações anuais de crescimento
e estavam associados à deusa Astarte, como era conhecida em Sidon. Em Bábilos, Astarte chamava-se Baalat, que é a nossa querida senhora. Os fenícios oraram a Astarte para proteger seus filhos, dar-lhes boas colheitas, manter a paz, a harmonia da casa, enfim, né? Nós temos também Exmun, que era o deus da cura, e membros da família real da cidade serviram como sendo os sacerdotes mais importantes dos templos. Grandes grupos de pessoas eram necessários para poder realizar os rituais, por exemplo, preparar os animais para os sacrifícios, para poder divertir os deuses e as deusas. E entre eles, sacerdotes, sacerdotisas, servos, músicos, cantores, dançarinos, barbeiros, açougueiros, padeiros, todos eles para poder construir um grande ritual religioso. E os sacrifícios eram uma parte importantíssima das crenças religiosas fenícias. Eles achavam que se os deuses e as deusas não fossem felizes, um navio poderia naufragar nos mares, as secas poderiam destruir as colheitas ou poderiam ser derrotados nas batalhas. E aí, para que as coisas corressem bem, os fenícios precisavam realizar muitos rituais e sacrifícios por seus deuses. Animais foram mortos e outras iguarias como leite, vinho, mel, frutas ou óleo eram oferecidas também. Acredita-se que os fenícios também fizeram sacrifícios humanos aos deuses e por isso eles ganharam uma certa reputação de crueldade. Acredita-se que os fenícios tenham oferecido seus filhos como sacrifício a Astarte ou a deusa Tanit, em troca de proteção em tempos de praga ou em tempos de guerra, ou então como um favor aos deuses. Se os pais tentassem enganar a deusa trazendo um filho de escravo, por exemplo, a deusa ficaria muito zangada e traria assim, desastre à cidade ou àquela família. Por exemplo, foram encontrados cemitérios fenícios onde foram desenterradas várias urnas funerárias contendo restos de bebê. E essas urnas têm estelas, lajes, vocês podem observar, com inscrições elogiando os deuses, inscrições que alguns historiadores argumentam que provam que as crianças contidas foram voluntariamente sacrificadas a divindades. A veracidade de sacrifício de crianças na antiga Cartago, no entanto, ainda é muito debatida entre os estudiosos. Talvez assim a gente nunca saiba se essas urnas continham restos de crianças que morreram de causas naturais ou seus corpos eram utilizados mesmo como sacrifício humano. A gente não vai conseguir ter certeza sobre isso, mas fica aí, né, a possibilidade de se a função da gente é poder falar. Enfim, com isso a gente consegue terminar a história da Fenícia e aí a gente consegue oficialmente finalizar o nosso conteúdo sobre a Antiguidade Oriental. E aí a gente precisa, como sempre, fazer um resumo da história da Fenícia. A primeira coisa que nós observamos é que o território fenício está localizado em Canaã, mais especificamente aonde está o atual Líbano. Beleza, localização foi. Agora falando sobre a política. Nós vimos que nós estamos falando de uma sociedade tassalocrata, uma tassalocracia, ou seja, o poder político deles estava centrado no mar, uma política voltada para o mar. E aí a gente viu que nós estamos falando provavelmente de uma oligarquia, onde os principais chefes eram os sufetas. A gente viu também que pode ter traços de monarquia, né? A gente viu a rainha Dido de Cartago, cada cidade-estado independente. Então a primeira coisa que tem que ter aqui é entender também que é uma política descentralizada. Sociedade, uma sociedade oligárquica, aristocrática. Havia mobilidade social, isso é importante colocar. Uma economia comercial, nós vimos isso. No plano cultural, acho que o grande ganho para nós é justamente o alfabeto. E no plano religioso, eles eram politeístas. Com isso, a gente fecha tudo. E aí agora nós vamos começar a estudar a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma.
Eu espero vocês conosco nos nossos próximos episódios. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se gostaram do nosso vídeo, curtam o vídeo, subscrevam no nosso canal para vocês poderem receber todas as nossas atualizações. E nos sigam no Instagram, lá a gente coloca dicas, resumos. Vocês vão gostar da nossa página do Instagram. E até a próxima!